A paz do Senhor, tias e tios do Ministério Infantil, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Cici, aqui de Ariquemes, Rondônia, e hoje estou muito feliz de estar aqui no canal da tia Lili para juntos falarmos um pouquinho sobre 5 dicas para você contar histórias bíblicas de maneira criativa para suas crianças, seja na escola bíblica dominical, no culto infantil ou em qualquer outro evento que você irá contar histórias bíblicas com propósito, para atingir, para alcançar a vida da sua criança. Então, para isso, nós precisamos utilizar algumas estratégias para atrair a atenção delas, para que elas venham reter e guardar aquilo que você está ensinando. Então, precisamos de alguns preparos. E para iniciarmos aqui as nossas dicas de contação de histórias bíblicas criativas para vocês, quero primeiro deixar claro que a primeira e a mais importante dica de todas é o quê? A oração. Isso mesmo. Antes de preparar qualquer aula, antes de preparar qualquer história bíblica, você vai orar ao Senhor e vai pedir a Ele que Ele te confirme, te mostre o tema que você vai falar. Ou se você vai utilizar uma lição da escola dominical, que você já tem um tema para falar, mas dentro daquele tema, o que Deus quer que você fale com as suas crianças. Porque a história bíblica, ela precisa ir de acordo com as necessidades de cada criança. E cada criança tem uma necessidade diferente. Então, sempre ore, busque a Deus o tema, busque a Deus o que Ele deseja que você fale com as suas crianças. Então, primeira dica para contar uma história bíblica, a oração. Converse com Deus, tenha relacionamento com Deus. Então, depois que você já recebeu a confirmação do tema, você vai estudar a sua história. Você vai ir a fundo na sua história, você vai ler Bíblias, livros, mas tenha muito cuidado com esboços prontos e muito cuidado com o que você pesquisa na internet, porque muitas vezes não são fontes confiáveis. Então, tenha sempre uma boa Bíblia de estudos para você aprender, porque primeiro Deus vai falar com você e depois você vai transmitir a mensagem de uma maneira simplificada para as suas crianças. Então, estude a história. Treine a história, treine a maneira que você vai falar, porque a linguagem para as crianças, ela é diferente. Então, você vai treinar numa linguagem simples para ela compreender. Treine na frente do espelho, as suas expressões faciais, o seu tom de voz, susto, alegria, tristeza. Você vai treinar tudo isso para que na hora da contação de história você transmita a emoção que a história traz para as suas crianças. Então estude a história para você contar com as suas palavras. Não fique apenas repetindo ou apenas lendo, mas estude para você falar de uma linguagem bem simples para a sua criança. Então você já orou, já estudou e agora o que fazer? Você vai escolher os recursos que você vai utilizar. E hoje existe uma infinidade de recursos. Quais recursos eu vou usar para essa história, tia Cici? Existem os mais diversos recursos, desde coisas recicláveis, como essas peneirinhas aqui, que você transforma em personagens bíblicos para falar com as suas crianças, até mesmo recursos grandes em 3D que você pode falar também e utilizar com as suas crianças. Você pode utilizar recursos em EVA e muito mais. Os recursos são ilimitados
e você só precisa utilizar da sua criatividade. Porque muitos dizem, mas tia Cici, eu não tenho nada desses recursos aqui. Então o que eu vou fazer? Eu não vou contar histórias? Claro que não. Sabe por quê? Porque o principal recurso é você. É a sua vida, é o seu corpo. O seu corpo, ele é um recurso visual valiosíssimo e riquíssimo, porque você pode utilizar o seu corpo, a sua voz, você pode fazer a voz dos personagens, trocar de voz, você pode gesticular, fazer sons com as mãos, com o corpo. Então, use o seu corpo. Você pode utilizar as próprias crianças para te ajudar ali na encenação da história, para que elas então ajudem você, que elas sejam os personagens. Eu tenho certeza que elas vão amar participar da história com vocês. Então, os recursos visuais é muito importante para uma melhor fixação da aprendizagem das crianças, porque ela vai guardar muito mais aquilo que ela está vendo, que ela está ouvindo, que ela está participando ali. Então, você vai escolher os recursos visuais também adequados à faixa etária que você vai ensinar. Então, é muito importante que você saiba para qual faixa etária você vai dar a aula. Porque os recursos visuais, a linguagem, ela muda de acordo com a faixa etária que você vai ensinar. Então, você já se preparou, já está com seus recursos visuais. E agora chegou o dia da sua aula, o dia da sua contação de histórias. E você vai iniciar com uma introdução que chame a atenção das suas crianças. Porque ali na introdução é aonde você vai ganhar a sua criança ou você vai perder a atenção dela. Então você vai chegar e vai falar com ela: crianças, agora nós vamos ficar com os nossos ouvidos bem atentos, porque hoje o Senhor vai falar as nossas vidas e você precisa estar com o seu ouvidinho bem aberto. Esta é apenas uma das estratégias de introdução, mas você pode utilizar muito mais estratégias. Tem cânticos, tem frases que você utiliza, a roupa que você vai vestir para então chamar a atenção da criança para a introdução. E aí, depois que você fez essa introdução, quando você começar a contar a sua história, você também precisa ter muita atenção para não dar spoilers antes da hora. O que é? Por exemplo, você vai chegar na sua sala, imagina comigo, você chegou e vai falar assim: a paz do Senhor, crianças, hoje nós vamos aprender a história de Davi e Golias. Você foi toda empolgada e a sua criança vai falar assim: ah, tia, eu já ouvi essa história, porque ele já conhece. Mas o que você vai falar? Você não vai falar logo o título da história logo de cara. Não, você vai contando a história devagar. Existia um menino que pastoreava as ovelhinhas do seu pai. Era um menino pequeno, franzino, mas era temente a Deus. Ele louvava ao Senhor com as suas harpas. E viram só, eu estou sem recurso, mas você pode utilizar, olha aqui, a sua mão, a harpa. E faz o gesto como se ele estivesse tocando a harpa. E a criança, ela vai visualizar uma harpa na sua mão. Um menininho bem pequenininho, franzino. E um dia, um gigante filisteu, bem grandão, assim, ó, crianças, vocês fazem junto com a tia, bem grandão. E aí, então, você vai contando a história aos pouquinhos, você não vai dar o spoiler logo do começo, porque aí você vai cativando a sua criança, você vai chamando a atenção dela para você.
e quando ela perceber, você já contou a história inteira. Cuidado com o tempo, porque o tempo da história vai variar de acordo com cada faixa etária. Não seja muito enjoativo. Depois que a história chegou no clímax, que é o ponto alto da história, então, logo em seguida, nós passamos para a conclusão. Muitas vezes, quando chegamos no clímax, ainda queremos inventar mais histórias. E então, perdemos a atenção das crianças, elas se dispersam e não vai mais olhar para você. Então, tenha muito cuidado com isso. Quando chegar lá no clímax e Davi, ele rodou a pedrinha, rodou. E nesta hora, você também pode chamar as suas crianças para participar com você. Porque aí as crianças vão todas, olha, rodar a pedrinha e jogou na cabeça do gigante e ele caiu e ele tombou. Então agora, quando o gigante tombou, todo mundo, ó, tombou. E esta maneira é uma maneira criativa de você contar a história sem ter muitos recursos. E mais, não se esqueça de sempre fazer uma aplicação na vida das crianças. O que nós podemos aprender com essa história? O que Deus quer falar às nossas vidas hoje através dessa história? Não basta apenas conhecer as histórias da Bíblia. Nós temos que conhecer o Deus das histórias. Nós temos que conhecer o Deus que operou todas essas maravilhas que está escrita na Bíblia. Então você precisa mostrar Deus para essas crianças. Precisa aplicar na palavra de Deus o que ela vai trazer para a vida dela hoje. E sempre também fazer o apelo à salvação para as suas crianças. Fazer o apelo para ela aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Que ela possa entender que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, mas o Senhor Jesus, Ele nos limpa de todo o pecado. O Senhor Jesus, Ele quer entrar no meu e no seu coração, mas você precisa abrir o coração para Jesus. Então, você vai utilizar o apelo e você pode utilizar vários métodos. Temos o plano da salvação com o livro sem palavra, diversos outros recursos. Mas o importante é que você apresente o plano da salvação para as suas crianças, porque nós não estamos aqui apenas para contar histórias bíblicas, nós estamos aqui para impactar vidas através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma. Então uma criança, ela pode ser transformada através da sua aula da escola bíblica. Hoje eu trouxe apenas aqui algumas dicas para vocês, mas você vai se aperfeiçoando a cada aula. Você vai procurando estudar, se aperfeiçoar, escolher as melhores técnicas para o seu estilo, porque Deus nos fez únicos. Então você tem um estilo muito especial. Então aquele jeitinho que Deus te deu, alguns são mais extravagantes, falam gritando, gesticulando, alguns riem com as crianças, fazem gracinhas, brincadeiras, outros são mais quietinhos, falam baixinho, mas cada um com o seu jeitinho especial foi escolhido para levar a palavra de Deus para as crianças. Então tudo que você for fazer, faça com amor, professor. Tudo que você for fazer, faça com dedicação, como para o Senhor e não para os homens. Amém? Então, eu espero que essas dicas tenham sido bênçãos na sua vida, que você coloque em prática aí, que você use bastante. E se você quiser nos acompanhar no nosso canal da Tia Cici, nas nossas redes sociais, será muito bem-vindo. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada, Tia Lili, pelo convite de estar aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
Tchau! Fiquem na paz do Senhor Jesus.